ouvintes da Web Rádio Ser Fraterno, sejam muito bem-vindos. Para vocês que nos ouvem através da rádio, na internet, para vocês que nos assistem através do YouTube, para vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelo WhatsApp, sejam sempre muito bem-vindos. Hoje tenho a oportunidade de trazer até vocês o programa Ponto de Luz, com mais um capítulo do livro Jesus no Lar, intitulado A Escola de Almas. Eu sou Fábia Romana, faço palestras, faço leituras aqui para a rádio e estou com vocês no dia a dia, trabalhando, cuidando da casa, enfim, exercendo a minha oportunidade reencarnatória de me transformar, de me modificar, e compreendi que um dos caminhos é auxiliando o meu próximo a compreender aquilo que eu já compreendi, auxiliando o meu próximo a encontrar respostas que talvez estejam claras para mim, mas um pouco duvidosas para ele, auxiliando os meus companheiros com seus projetos, enfim, buscando dentro da fraternidade, da cooperatividade, ofertar um pouco de mim. Porque nós ouvimos em vários momentos que a fé sem obras é uma fé morta. E como realizar obras, como fazer para não deixar que a nossa fé seja vazia, seja inócua? Simplesmente ofertando de nós mesmos aos nossos semelhantes. E é por isso que nós temos inúmeras maneiras de auxiliar, além das tarefas que nós podemos realizar na casa espírita, porque somos espíritas, né? Além das tarefas que nós podemos realizar junto àqueles que comungam conosco dos mesmos ideais, nós também podemos auxiliar em tantas outras situações. Eventos de adoção de animais, corridas que beneficiam alguém, doação de sangue. Quando foi a última vez que você doou sangue? Ai, não vem com essa história aí de eu passo mal, eu enjoo. Gente, o ambiente é muito acolhedor e a necessidade é altíssima. Pensa nisso, pensa nessa oportunidade de exercer essa doação de você mesmo, né? Bom, lembre-se de pegar o seu copinho com água para que nós possamos trazer a fluidificação dela. Fábia, mas tem gente que fala magnetização da água e não fluidificação. Tem diferença? Opa, pera lá, tem sim. A fluidificação é quando nós deixamos o copinho ali do lado ou a jarra, né? E a espiritualidade vem e deita nesse copo ou nessa jarra os fluidos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. A magnetização é quando nós impomos, por exemplo, a nossa mão, quando entregamos um copo para a pessoa e firmamos o pensamento que esta água traga o lenitivo, traga a medicação, traga a bênção, e nós colocamos a nossa força, o nosso magnetismo pessoal nessa água. E existe a terceira forma, que é a chamada de forma mista, que é quando a espiritualidade vem, coloca os fluidos na água através da imposição do médium. Então o médium é o canal e a espiritualidade se aproveita do seu magnetismo para magnetizar a água também. E hoje nós teremos a fluidificação da água, ou seja, enquanto nós estamos aqui lendo Jesus no Lar, enquanto nós estamos aqui ouvindo entendimento sobre aquilo que aconteceu, a espiritualidade vem e coloca na nossa água daquilo que nós necessitamos. Vale lembrar que água fluidificada, água magnetizada não substitui tratamento médico. Você deve procurar o tratamento médico, deve segui-lo, mas você pode, com toda certeza, deixar a água para ser magnetizada ou fluidificada, trazendo
mais elementos para o seu corpo, principalmente para o corpo sutil, que é o nosso espírito, nosso perispírito, que recebem os benefícios dessa água. Bom, a leitura de hoje traz o capítulo número 2 do livro Jesus no Lar, A Escola de Almas. E para quem está chegando agora, o livro Jesus no Lar é uma psicografia de Neio Lúcio, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, e nos traz passagens onde Jesus, junto aos familiares de Simão Pedro, junto aos seus apóstolos, junto a outras pessoas que nutriram interesse real sobre as suas palavras, pôde trazer ensinamentos simples, tirar dúvidas, trazer alento para aquilo que acontecia com esses irmãos em sua jornada evolutiva. E com toda certeza, o que acontecia com eles lá há mais de 2000 anos ainda acontece conosco, ainda ocorre dentro do nosso lar, nas ruas, no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais, porque as pessoas evoluem, né? Nós evoluímos, o ser humano evoluiu, mas as ferramentas para a nossa evolução, elas são as mesmas. O trabalho da paciência, o trabalho da humildade, o trabalho da resignação, o trabalho de todas essas virtudes que aos poucos nós vamos lapidando em nós. E essas dificuldades diárias, esses percalços, esses empecilhos, estão aí como ferramenta, desde lá 2000 anos antes de Cristo e evidenciadas, né, com a chegada do Mestre, que veio mostrar que a ferramenta essencial para que passemos por tudo é o amor. Bom, copinho na mesa, esse é aquele momento em que você cria a ligação com a espiritualidade amiga. É aquele momento em que você se liga ao seu mentor, aos mentores da rádio, aos mentores deste programa, àqueles irmãos que vão nos orientar, que vão nos direcionar e que vão nos auxiliar a colocar em prática tudo o que será dito. Estamos sempre com estes irmãos ao nosso redor. Nosso mentor está conosco a todo tempo. Porém, nós não estamos ligados a eles. Nós estamos compenetrados nas nossas tarefas, estamos ligados a tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. A música, a TV, o barulho da rua, o barulho da casa, a conversação no trabalho, enfim. Agora, então, o convite é para que você se ligue, para que nós nos liguemos a estes irmãos. Por isso, na medida do possível, peço a vocês que fechem os seus olhos. Aqueles que não puderem fechar os seus olhos, façam uma seleção de sons. Façam um direcionamento da vossa atenção, da vossa compenetração para o que está sendo dito aqui pela rádio. E é o momento em que nós agradecemos ao Criador pela oportunidade bendita de mais um reencontro. Agradecemos ao nosso Pai, agradecemos aos nossos irmãos por estarem conosco, não apenas nestes momentos, mas em todos aqueles que compõem o nosso dia a dia. Que estes irmãos, que agora aceitamos junto a nós, que agora entendemos que estão próximos a nós para nos auxiliar e que foram destacados para este fim, que nós consigamos ouvir, que nós consigamos compreender, que nós consigamos refletir sobre aquilo que será dito doravante. E que a paz do Mestre reine não apenas naquele ambiente pacífico, amoroso de Cafarnaum, mas também em nosso coração, em nosso lar, em nosso trabalho, em nossas vidas.
Que assim se faça, graças a Deus. Bom, vamos lá. Bom, né? A leitura do capítulo 2, a Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Então vejam que interessante, gente. Primeiro, que quando se diz aqui os domésticos de Simão, independe se são apenas os familiares ou se são aqueles que trabalham na casa de Simão. Todos estavam reunidos para ouvir o mestre. E também Neio Lúcio nos diz que a voz do mestre era suave e persuasiva e comentava os sagrados textos que trazem as informações, que traziam, naquele instante, as informações para que as pessoas pudessem se chegar ao Pai. E mesmo numa situação como essa, mesmo diante de todo aquele magnetismo, de tudo aquilo que o Mestre Jesus emanava, a sogra de Simão Pedro se encontrava numa vibração diferente. Ela se encontrava, como diz aqui, inquieta. E essa inquietação, muitas vezes, nos domina também. Nós até estamos ouvindo a resposta que precisamos, nós até estamos recebendo o direcionamento de que carecemos, mas a nossa inquietação, o nosso barulho interior é muito grande. Já ouviram falar de barulho interior? É aquela coisa estranha que você pode estar dentro de um local silencioso. Algumas casas espíritas são, né? Algumas. Em outras, às vezes, os tarefeiros esquecem da vibração do ambiente, às vezes eles esquecem da necessidade de fazer o silêncio, para que possa haver maior sintonia, para que possa haver maior harmonia. Mas enfim, estamos lá nesse ambiente silencioso, mas a nossa mente fervilha, o nosso íntimo está agitado, cheio de questões: o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Ai, por que Maria não me respondeu? Ai, por que João me falou aquilo? Ai, por que a Célia comprou aquele negócio? Nossa, por que o Cláudio não trouxe o que eu pedi? E assim vão os nossos pensamentos. Assim vai o nosso estado de espírito, e toda aquela paz, toda aquela harmonia que está ao nosso redor não penetra o nosso ser. Até quando as pessoas falam assim, chuvas de bênçãos sobre você, né? Já parou para perceber que falou em chuva, a gente abre o guarda-chuva, não é mesmo? Para se proteger. A gente corre embaixo de uma marquise, a gente tenta de toda forma se esconder da chuva. Mas a pessoa desejou uma chuva de bênçãos para você. E o que você tem que fazer? Você tem que abrir os braços, direcioná-los para o alto. Você tem que sorrir, você tem que fechar os olhos, você tem que agradecer intimamente e se deixar banhar por essa chuva de bênçãos. Quando você está no ambiente preparatório da casa espírita, quando você está aguardando uma palestra, quando você está ouvindo uma música de harmonização, é uma chuva de bênção que está te envolvendo. E se você estiver com o guarda-chuva aberto, você não vai receber essa chuva de bênçãos. Você não vai se deixar envolver por toda a benesse que está sendo distribuída. E assim estava a querida sogra de Simão Pedro. Prosseguindo. E ela o contemplou
significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão, entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. E aí vem aquela pequena piada, né? O casal todo enamorado, cheio de carinho um para com o outro, está sentado no banco da praça e de repente a lua resplandecente no céu, né, se vê encoberta pelas nuvens. E aí o companheiro enamorado vira para sua companheira e fala: veja, querida, até a lua se escondeu, tamanha a sua beleza. E aí eles continuam ali que nem dois pombinhos, brrr, 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 né, trocando juras de amor. Passado algum tempo, que eu não vou dizer quanto tempo, porque cada um é cada um, tá lá o mesmo casal na praça e de repente ela tem um insight, né? Ela fala: poxa, eu lembrei agora quando ela pensa, né, consigo mesma: poxa, eu lembrei de quando nós estávamos aqui há tempos atrás, e ele foi tão carinhoso, ele foi tão romântico falando sobre a lua, vou lembrá-lo disso. E aí a companheira, né, vendo que a lua se esconde atrás das nuvens, vira para ele e fala: bem, olha só, a lua, ela está escondida atrás das nuvens. E dentro dela aquele desejo sincero de ouvir a mesma frase que ouviu há tantos anos atrás, ou há tanto tempo atrás, né? Quando o rapaz olha para ela, quando o companheiro olha para ela, fala: deixa de ser besta, mulher, você não está vendo que vai chover? Vamos embora. E é assim, entre flores que já murcharam e espinhos que permaneceram, que a sogra de Simão Pedro fitou Jesus, angustiada, e pediu que ele desse maiores respostas. E Jesus, reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Deus-se pressa em responder. E aqui mais um detalhe, né, gente? Jesus observou a interlocutora, olhou para ela, percebeu a sua aflição, percebeu a sua necessidade extremada de consolo, de uma resposta. E para quem trabalha com o público, seja em repartição pública, seja em comércio, seja em empresa, seja lá onde for, quando alguém vem nos procurar aflito, quando alguém vem nos procurar necessitado de uma palavra de paz, de conforto, de consolo, por favor, gente, sejamos fraternos como Jesus foi com esta senhora. Olhemos a pessoa nos olhos, ouçamos a sua dúvida, a sua rogativa e tenhamos a boa disposição em auxiliar. Se não estiverem ao nosso alcance realizar o que ela nos pede ou o que ela nos solicita, sejamos corteses. Mostremos para ela, para essa pessoa, aonde ela pode encontrar a resposta, aonde ela pode buscar a solução. Mas não sejamos ríspidos, ignorantes ou até mesmo indiferentes. Então Jesus diz: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas.
Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E Jesus prossegue: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Não, de modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida... E então o divino amigo considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Se nós tivéssemos a lucidez, a serenidade necessária para observar o nosso lar dessa forma, não é mesmo, gente? No entanto, quando as dificuldades, os dissabores, as diferenças emergem, nós sofremos. Mas sofremos um sofrimento que não eleva, não é um sofrimento que nos redime, é um sofrimento que nos tortura, é um sofrimento que nos machuca desnecessariamente. Porque o sofrimento bem vivido, ele é um burilamento. O sofrimento bem vivido, ele é um canal de ascensão. E quando nós nos lastimamos, quando nós nos magoamos, ou como o pessoal fala hoje em dia, né, quando a gente leva para o coração, a coisa desanda. Porque aí nós nos sentimos ofendidos, olha o ego. Nós nos sentimos magoados, olha o orgulho. Nós nos sentimos afrontados e por aí vai. E nesses momentos, quem está falando alto não é a ferramenta da transformação, mas sim a ferramenta da acomodação. Estamos acomodados nos nossos sentimentos menos elevados, estamos acomodados nos nossos sentimentos mais vis e não nos permitimos sair dessa zona de conforto para absorver, para praticar aquilo que realmente nos redime. É como quando a pessoa tem uma doença, né? E aí a gente tem uma postura, né? Diante do tratamento médico, diante de tudo aquilo que nos acontece. E uma frase muito comum é: Deus vai me curar. Deus pode te curar. A espiritualidade pode ser instrumento da cura que Deus direciona a você. O seu merecimento pode te fazer receber a cura, mas a maneira como você diz isso, Deus vai me curar, é que faz a diferença. Deus vai me curar porque eu já servi sopa, porque eu já lavei idoso, porque eu já recolhi cachorro na rua, porque eu já
dediquei horas e horas à casa espírita, Deus vai me curar porque eu aguentei meu marido, porque eu aguentei a minha sogra. E por aí vão intimamente os motivos pelos quais Deus vai me curar. Porque eu me acho meritória, eu me acho merecedor, e então Deus tem que me curar. Diferente da postura resignada, Deus vai me curar. E pode ser tanto a minha cura física, material, como a minha cura espiritual. A cura que se processa no perispírito, a renovação que se faz ali. Então não é uma coisa que eu vou colher nesta encarnação. Eu vou colher quando eu estiver de posse do meu verdadeiro eu, sem o corpo físico. E não trarei numa próxima encarnação sequelas no meu perispírito. E aí a gente pensa, bom, a dúvida dela acabou, tá tudo muito bem, vamos tomar nossa água e vamos embora, né? Vejam que interessante. Tem alguém que está de uma maneira diferente, de uma maneira assim mais contundente, incomodando essa senhora. E aí ela ainda fala assim, pergunta para Jesus, né? Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Então, né? A pessoa que está ali ingerindo aquela lentilha, que já foi cozida, que já passou, sabe? Vou pôr mais um pouco na panela de pressão, que naquela época não tinha, né? Vou colocar um pouco mais na panela de pressão, acho que precisa um pouco mais de água, mas a danadinha não amolece. E aí o que a gente faz? A gente joga no lixo, porque senão alguém vai comer essa lentilha e pode até se machucar, acreditando que ela estará macia, acreditando que ela estará gostosa ao paladar. A mesma coisa o ambiente doméstico, né? Você vai lidar com a pessoa de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, acreditando que ela está receptiva a você, que ela está na mesma vibração que você, e ela vem com paus, pedras, telhas, caibros e tudo o que mais ela achar na frente. Isso te desmonta, porque você vê que vocês dois, ou vocês duas, ou vocês estão passando pela mesma situação. Estão passando ali pelo fogo do cozimento, pelo fogo da provação, pela lição renovadora, e a pessoa parece que não aprende. Não é bem assim? E você se magoa, se machuca, que é o que acontecia com essa senhora, né? E aí Jesus perguntou, e o que você faz então com a lentilha que também não cede ao fogo? Ela, tô jogando fora, meu. Tentei, a bichinha não vai pro lixo. Então Jesus explica. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Não é a ovelha negra da família, não é a Rita Lee. É a alma rebelde às sugestões edificantes. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne,
serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Planetas de prova e expiação. Planetas de transformação. Em quais destes planetas nós estamos? Nós estamos em plena transição. E ela não começou agora, 10, 15 anos, no ano 2000. Essa transição já vem há décadas. Ela já é anunciada há décadas por Emmanuel, através das inúmeras psicografias de Chico. As reuniões no plano espiritual, elas não cessaram, porque Chico se propôs a trazer as psicografias, elas não cessaram porque Allan Kardec se propôs a fazer o compêndio, né, a nos trazer a codificação da espiritualidade. Não, continuaram. Assim como hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós desfrutamos de relativa paz, nós temos as guerras acontecendo lá no outro extremo do planeta. Nós temos 4 países cujo desencarne diário é imenso, cuja dor e sofrimento se fazem de maneira gritante. Não estará lá o monturo a que se referiu Jesus? Não estarão lá os corações endurecidos que não cedem, que não se transformam? Quantos fugiram destes locais? Quantos apoiaram governos diferentes? Quantos encontraram a transformação na dor e no sofrimento que se faz lá? Estes dias eu conheci um rapaz. Ele veio da Rússia e ele trouxe lá uma reserva financeira, abriu um comércio aqui em São Paulo. Primeiro ele bateu no Rio, né? Deve ter ido lá descansar um pouco. Depois ele veio aqui para São Paulo, abriu o comércio dele e ele traz as durezas de um país frio. E não frio no clima. Um país frio justamente nessa transformação social, nessa transformação que deve acontecer nos lares e se prolongar pela sociedade. E esse rapaz, grato por estar em terras brasileiras, por estar em território brasileiro, paga lá os seus impostos, paga o salário dos seus funcionários com alegria, porque ele sabe de onde ele veio. O coração dele não está endurecido pela guerra, no estilo sair de uma guerra e venho para um país como esse, que é melhor ir embora dele. Tantos de nós, tantos de vós falam que o melhor é ir embora daqui, não é mesmo? E vem uma pessoa de um lugar extremamente pior do que o nosso país e traz toda a alegria, traz toda a gratidão por viver isso que nós chamamos de pior, de ruim, de irremediável. E assim serão os corações endurecidos. Assim foi o povoamento aqui do planeta Terra. Assim começaram as civilizações. Com toda a cultura, com todo o conhecimento que nós nos deslumbramos em verificar, em acompanhar as 7 maravilhas do mundo. Vocês se lembram das 7 maravilhas do mundo? Já pararam para pesquisar? Os mais jovens talvez não ouçam tanto falar delas, mas lá na época de 60, 70,
se falava, e antes, né, antes dessa época, se falava muito das maravilhas, das 7 maravilhas. E nós éramos convidados a estudar, a ler, a conhecer sobre essas maravilhas. Elas são nomeadas as 7 maravilhas do mundo antigo. E a grande pirâmide de Gizé, o mausoléu de Alicarnasso, o templo de Ártemis, a estátua de Zeus, o colosso de Rhodes, o farol de Alexandria e os jardins suspensos da Babilônia. Eu acho que só tem uma ainda intacta, né? Não sei se ainda está realmente intacta. É a pirâmide de Gizé. Inclusive tem uma nova descoberta também lá para os lados do Egito, mostrando como era o pensamento de um outro faraó, cuja escadaria encontraram, essa escadaria se faz numa nova saída do templo mortuário dele. Enfim, e nós, quando nos desfizermos do nosso corpo físico, se o nosso ser não aproveitou a experiência, não aproveitou o momento encarnatório, vai voltar. Se não for para cá, vai voltar para alguma outra morada de Deus, nosso Criador. Se vocês pesquisarem também, recentemente descobriram uma, como é que chama? Supernova? Não, superplaneta? Ai, caçamba, peraí. Chama Superterra. Descobriram lá em 2022, descobriram agora, recentemente, comecinho de fevereiro, 2, inclusive, 2, né? Batizaram com o nome sequencial, C e D, e é uma superterra porque é 10 vezes maior do que o planeta Terra e apresenta ainda, pelas pesquisas preliminares, né, características de que possa existir habitantes, né, porque tem a quantidade de sol, a quantidade de água, enfim. Tem lugar para ir, gente. Não se incomodem com isso, porque do mesmo jeito que o povo veio aqui para a Terra, começou tudo do zero, construindo lá as pirâmides, construindo as tais 7 maravilhas do mundo, nós também podemos ir para algum outro canto, construir as pirâmides lá desse lugar. Porque é muita gente encarnando, muita gente reencarnando, aliás, né? Que precisa resgatar os seus débitos, precisa resgatar os seus erros, precisa quitar as suas dívidas e se elevar. A Terra só não dá conta desse trem não, gente. É só ver o tanto de almas desencarnadas, de almas encarnadas. Nós temos notícia de vida, não vida carnal, né? Vida espiritual lá em Marte, em Júpiter e outros planetas que nós podemos pesquisar na Revista Espírita. Revista Espírita, para quem não conhece, quando Kardec fez a seleção das mensagens, quando ele reuniu todas as perguntas para escrever o Livro dos Espíritos, para escrever lá o Evangelho segundo o Espiritismo, sobrou material. Era muito material sendo enviado, era muito material sendo produzido nas reuniões que eles faziam. Então esse material todo, Kardec foi reunindo no que ele chamou de Revista Espírita. Então todo mês saía uma revista com vários artigos, várias colocações mostrando sobre a doutrina espírita, mostrando as informações que foram recebidas. E lá existem mensagens de Júpiter, existem mensagens de Marte, que eu me recorde são só essas duas, mas provavelmente tenha mais porque eu não li
todas as revistas. São 12 anos de revista espírita, aproximadamente. Eu vou confirmar essa informação e eu corrijo no próximo encontro. Enfim, gente, tem lugar para dedéu para morar. E essas super terras, elas estão a anos-luz da Terra, anos-luz, 150 mil anos-luz da Terra, 100 mil anos-luz da Terra, ou seja, não é para lá que o nosso corpício vai, mas pode ser que seja para lá que o nosso espírito vá. Então, escolhamos o monte que não é o do monturo, por favor. Vamos escolher o monte daqueles que já abrandaram o coração, daqueles que já apaziguaram o seu ser, já encontraram no amor a resposta. Bem, a todos vocês, ouvintes da Rádio Ser Fraterno, a todos vocês que nos acompanharam até agora e que haverão de nos acompanhar através dos vídeos que estão sendo postados no YouTube, o nosso agradecimento, o meu agradecimento. E eu convido a quem puder, mais uma vez, para que feche os seus olhos, para que respire profundamente, puxando o ar, preenchendo plenamente os seus pulmões e retendo esse ar por instantes. Liberemos esse ar que aspiramos profundamente e repitamos este exercício. É um exercício de realinhamento, é um exercício de recentralização da nossa respiração com o nosso corpo, do nosso sangue correndo pelas nossas veias, percorrendo todo o nosso organismo. E através desta serenidade que nos envolve, através desta paz que nos abranda, nós vamos pedindo permissão para finalizar o encontro deste programa Ponto de Luz. Pedimos a permissão para finalizar mais este encontro, sabendo que tantos outros estão por vir, sabendo que poderemos nos reencontrar com Jesus através destes momentos de paz, de harmonia, de reflexão, de aprendizado. Que a espiritualidade que até aqui nos conduziu e guiou possa nos secundar em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas decisões, para que mantenhamos viva, para que mantenhamos acesa a chama que se acendeu neste momento, a chama de amor, a chama de renovação. Que possamos passá-la aos nossos semelhantes, que possamos multiplicá-la, para que não apenas nós usufruamos desta paz, não apenas nós usufruamos deste conhecimento, mas também aqueles que nos são caros e até mesmo aqueles que nos são desconhecidos. Obrigada, Mestre Jesus, pelos exemplos, pelo amor, pela candura. Que seja feita da Tua vontade, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença, por estarem conosco aqui neste momento, que vocês possam beber a vossa água, recebendo daquilo que vieram buscar, acrescido da misericórdia divina. E não se esqueçam, na página inicial da Web Rádio Ser Fraterno tem um númerozinho lá, tem um íconezinho, aliás, do WhatsApp. Vocês podem clicar ali, vão conversar com o Mauro, pessoa finíssima, deliciosa de se conviver, de se conversar, e ele vai direcionar vocês ao grupo de radionovela, ao grupo de
programação da rádio, ao grupo da Casa Espiritual Cairbar Schutel, vai direcionar vocês ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, enfim, ele será o vosso cicerone por esta maravilha chamada ser fraterno. Fiquem todos com Deus e que tenhamos dias de paz e harmonia. Tchau, tchau!